Glória a Deus! A paz do Senhor, meus amados irmãos, que nos acompanha aí através aqui do Instagram Jackson_JW. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanham aí toda sexta-feira. Lembrando que logo mais amanhã, no mais tardar domingo, esse mesmo vídeo, esse mesmo programa de hoje estará sendo transmitido também lá no YouTube, no canal Assuntos do Reino. Logo, se você já não é inscrito, ajuda a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, vai lá no YouTube, coloca Assuntos do Reino, curta, se inscreva. Toda sexta-feira temos uma programação, um tema a ser debatido à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Temos também ministrações como hoje. Hoje estamos aqui com o nosso amado irmão João Paulo. Ele que é conhecido meio das antigas, ali do basquete. Eu só enrolava, ele não, ele era bom mesmo. Há muito tempo nos conhecemos e hoje, além de sermos amigos de longas datas, somos também irmãos em Cristo Jesus e para mim é uma felicidade ter ele aqui no programa. Fiquei muito feliz quando ele aceitou esse convite, né? Hoje ele estará ministrando aqui a palavra de Deus sobre a exortação a conservar a liberdade cristã. João Paulo, meu querido, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui presente, por você vir aqui, né? Trazer a palavra de Deus, trazer a sua presença, que Deus seja louvado na tua vida, na tua casa, na tua família, e que o Espírito Santo venha sempre conduzir você na palavra de Deus. E antes de eu passar para você, estarei assim iniciando uma oração para que Deus venha abençoar cada vez mais esse programa. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, bendito, exaltado, glorificado Jesus Cristo. Pai, eu te louvo, te exalto, te engrandeço o teu santo nome. Mais uma vez eu te peço obrigado, Pai. Muito obrigado pelas maravilhas que tu tem feito em nossas vidas. Pelas maravilhas e as vitórias que tu tem colocado em nossas vidas, mesmo não merecemos. Porque é verdade, Pai, que nós não merecemos nada que tu nos dá. E o que tu nos entrega é simplesmente pela tua misericórdia, bondade e amor que é infinito, Senhor. Pai amado, coloco mais uma vez esse programa em tuas mãos. Esse programa ao qual tu colocaste em meu coração, colocou esse desejo, Pai amado, de iniciar esse programa para glorificar o teu santo nome, para proclamar a tua palavra. E que o teu Espírito Santo venha sempre conduzir esse programa, Pai amado. Venha sempre colocar em meu coração e me iluminar e indicar a quem eu devo chamar aqui. Glorificado és tu e eu te agradeço. Usa o teu servo nessa noite, Pai amado, para trazer a palavra a todos nós que estamos aqui a ouvir e assistir. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, meu amado. Passo para você. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Primeiro, eu vou falar que a felicidade é minha, né? De estar aqui, junto com o homem de Deus. Já nos conhecemos há muito tempo. Você e Cristiano, né? São amigos. Em particular, vocês moram em meu coração. E nessa caminhada, né, do Evangelho, nós estamos aí como irmãos e servos do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu estendo também a minha gratidão à minha família, né? Porque é quem está me dando aquele suporte, estando me incentivando. Que você sabe como é difícil, né? Os levantes sempre vêm, mas com certeza. O nosso Deus, ele é poderoso. Eu falo que o nosso Deus, ele é maravilhoso, e quando eu falo dele, meu coração se enche. Eu rendo aqui a minha gratidão também a meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos e minha esposa, né? Que é aquela que está companheira, me incentiva a estar sempre correto, né? Glória a Deus. Porque a esposa, ela é a que manda na casa, a verdade é essa. É por isso que ela que é o pilar ali, vamos dizer, né? É a mulher virtuosa. É virtuosa, ela que edifica a casa. Edifica a casa. Então, quando eu recebi esse convite, não só foi uma vez, né? Várias vezes. E Deus falava em meu coração que há tempo para todas as coisas. Verdade. Então, chegou o momento de aproveitar a oportunidade, que eu agradeço essa oportunidade e o privilégio muito grande de estar aqui, falando com você, falando com os ouvintes, com as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E ouvindo pela rádio, né? E ouvindo pela rádio. Eu sei que nós vamos alcançar, né, várias vidas nessa noite. Em nome de Jesus. E eu peço a Deus que possa estar no controle, como Ele está no controle de tudo, e que Ele possa nos direcionar, dando sabedoria para falar o que de melhor o Evangelho nos traz. O que melhor o Senhor
dos senhores, o Rei dos Reis, faz com as pessoas. E eu sei que, assim como você, assim como o Cristiano, assim como eu, muitas pessoas vão ser alcançadas nessa noite. Porque a palavra ela não volta vazia, ela é independente de quem esteja aqui para falar, ou eu ou outra pessoa vai ser usada por Deus. E eu acredito muito na unção e no poder de Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus. Você, na sua oração, eu fui tocado porque você falava que Deus colocou em teu coração algo muito importante, que é levar o evangelho àquelas pessoas que agora, nesse momento, estão nos seus trabalhos, Verdade. estão em suas casas, estão em alguns lugares até que não podem estar na igreja, né? Mas está aqui na rede social ou está ouvindo pela rádio. Que a paz do Senhor possa te alcançar. Glória a Deus. E possa também fazer a transformação que fez na minha vida e na vida do meu irmão Jackson, que está aqui na minha frente. Olha, Uma mudança total. E eu sei que tem pessoas aí que nos conhecem, né? E está falando, Verdade, glória verdade. a Deus. O Deus Verdade. é poderoso e vivo. E ele Verdade. transforma assim as pessoas. Seu filho tá aqui, o link dele é JPQS0. Filho de João Paulo aqui, ó. Tá Deus, presente. aproveita eu mando um abraço para ele, né? Dizer que amo muito ele. Amém. O irmão, quando a gente fala do evangelho, nosso semblante muda, o coração se enche, né? Eu sou muito emotivo. Qualquer coisa que eu chorar aqui, eu não sei. Fique à vontade, meu irmão. O Deixa o evangelho, Espírito Santo guiar. o evangelho, ele é magnífico. Com certeza. Ele é magnífico. Ele pega aquelas pessoas desacreditadas e transforma em pessoas, né, de respeito, acreditadas. As pessoas começam a acreditar tanto no evangelho que é pregado por aí e também na transformação que é Cristo Jesus. Amém? Verdade. Amém. Também quando eu fui convidado, eu recebi um legado de Deus e uma mensagem de Deus que ela é um pouco polêmica, né? Muitas pessoas que nos conhecem podem dizer, olha, mas agora ele está falando sobre isso. Já ouvi sobre muito essas- isso, viu, meu essas irmão? coisas. Já ouvi muito isso. Principalmente quando eu ministro. Já passaram por mim. Fazer isso e isso, e agora tá aí dentro de crente. Mas essa é a virtude. E a a virtude- prova que Deus Exatamente. transformou. É um testemunho vivo e eficaz do poder da palavra de Com Deus. certeza. Senão, as coisas que estão aqui escritas serão mentira e a palavra não é Verdade. mentirosa. O melhor, a melhor, vamos dizer assim, exemplo de que Cristo transforma é a vida do ser humano. Quem te conheceu antes, quem me conheceu antes e viu como somos hoje, é a prova viva que Cristo transforma qualquer um. É só dar lugar. Amém. É só receber Ele em sua vida. E que toda honra e toda glória seja dele. Como sempre, Amém. eternamente. E como eu estava falando, o tema que ele colocou em meu coração é um tema corriqueiro na vida de todo crente. Quando se fala em liberdade, nos leva a entender que nós estamos livres. Livres da condenação, livres do pecado, livres daquelas coisas que te levavam, te direcionavam para o mal. E isso é interessantíssimo porque muitas pessoas até hoje, elas, quando a gente fala de liberdade, elas se acham livres e, na verdade, não estão livres. As pessoas, João Paulo, acham que são livres porque têm a liberdade de falar, ou de ir ao canto a outro, e de curtir, mas a liberdade verdadeira é aquela liberdade da alma, da salvação. Essa é a que é válida. Exatamente. Para que não fique nas minhas palavras, nós vamos usar a palavra da verdade, né? A Bíblia, para começar dizendo que tudo que está escrito nesse livro, ela é verdadeira, ela é inspirada por Deus. E nós temos que entender. Tem pessoas que falam assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus, a palavra verdadeira, onde Deus fala diretamente com as pessoas através da palavra. É interessante que as pessoas falam isso, mas vamos rapidamente aqui. O telefone sem fio, né? Quando você acreditar no telefone sem fio, eu te falo algo aqui, você passa para outro. Daqui a 10 pessoas, ou até antes, está totalmente diferente. Isso é escrito há mais de 2000 anos, é a mesma coisa. Já tentaram mudar, né?
Exatamente. Estão tentando, Então, mas não vão não conseguir. vão conseguir. O que Deus escreveu é aquilo. E a própria palavra fala que ai daquele, Exato. né, que mude, que Tira uma acrescente vírgula, ou tira. tire algo dela. Meu querido, lá em Gálatas 5, tem uma palavra muito forte, só que eu queria dar a sua permissão para que eu fizesse a Fica minha à vontade. oração, né, Fica à vontade. entregando essa noite tão especial. Eu costumo dizer que quando a gente tem uma oportunidade, Deus quer falar. Uhum. E quando Deus quer falar, não está falando primeiramente com o público ou com as pessoas que estão nos ouvindo. Ela fala e trata primeiramente conosco. Com certeza. E aí, eu gostaria de fazer essa oração, se você me permite, para que Deus possa tomar o controle de tudo e que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, que elas possam ser transformadas, que elas possam viver as maravilhas que aqui na Bíblia tem. Amém? Eu posso fazer isso? Pode, fica à vontade. O seu Pedro está falando aqui que a live está travando. Eu não sei se a internet está aqui ou é lá. Mas aqui está tudo ok, João Pedro. Só não sei te informar, meu amado, se é a internet aqui da rádio ou aí na sua casa. Mas eu creio que, em nome de Jesus, aí tá tudo certo. Pode orar, meu amor. Amém. Meu querido e amado Pai, eu te peço que nessa noite, Senhor, não seja mais eu, mas o Senhor falando através de mim, pois sou teu vaso escolhido, vaso separado, para levar essa mensagem do Evangelho, Pai, que o Senhor mesmo escreveu, que o Senhor mesmo direcionou, que o Senhor possa me capacitar e dar sabedoria, Pai, porque existem pessoas aí do outro lado, esperando uma resposta, esperando uma palavra de mudança da situação que elas estão passando nesse momento, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando nessa hora, mas o Senhor sabe. Então, se essa pessoa está agora nos ouvindo, nos assistindo, é porque o Senhor tem algo especial com ela. E eu gostaria que o Senhor, Pai, pudesse poderosamente usar esses canais para chegar a essas pessoas que tanto precisam, Pai. E essa mensagem que o Senhor me direcionou, me colocou na responsabilidade de passar, Pai, que o Senhor me ajude a passar fielmente e que o Espírito Santo de Deus possa mover tudo que irá acontecer aqui nessa noite. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Lá em Gálatas 5, essa carta, quando Paulo ela escreveu para os crentes da Galácia, eu, quando comecei a ler, comecei a entender, essa carta caberia normalmente, tranquilamente para os dias de hoje. E isso me trouxe uma reflexão muito grande e eu espero que todos possam sentir e possam entender da forma que eu entendi, da forma que eu senti essa palavra poderosa. Vamos ler então Gálatas 5, do 1 a seguir. Olha só que palavra forte. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Glória a Deus. Já começa, né? Já começa nos afirmando que Cristo nos libertou. Sem dúvida, já que estamos falando da palavra verdadeira de Cristo. Vamos seguir? E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Correis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Mas persuasão não vem daquele que
vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vós inquieta, seja ela quem for, sofrerá a condenação. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só, primeiro para começar falando sobre esse assunto, nós temos que entender o que é liberdade. Liberdade é uma palavra simples e complexa ao mesmo tempo. Porque o sentimento de liberdade pode ser de momentos que você se acha livre, liberto, mas essa liberdade a qual Cristo nos deu é uma liberdade totalmente diferente de qualquer tipo de liberdade que há. Mas olha só, vamos entender liberdade. Liberdade é você poder ir e vir. A liberdade é você agir de acordo com a vontade que você tem. A liberdade é você se expressar da forma que você quer. É você se movimentar da forma que você quer. Mas olhe bem, olha essa liberdade na qual Cristo nos deu no preço altíssimo lá na cruz do Calvário. Nós éramos condenados eternamente. E Jesus, pelo amor, pelo infinito amor que Ele tem por nós, Ele se deu pelo pecado e deixou esse povo, o nosso povo, nós, no geral, libertos, livres. E aí Paulo, pessoa marcante na Escritura, e eu não poderia deixar de falar dele, porque se você for analisar a vida de Paulo, ele tem os dois lados da palavra, tanto liberdade como escravidão. E a gente imagina que quando ele perseguia a igreja, ele estava livre, mas não era o contrário. Ele perseguia sendo escravo. Olha que coisa interessante. E aí fala que Paulo ele se levantou como um estudioso, homem judeu, da linhagem da família dos fariseus. Ele tinha a expectativa dos fariseus que ele seria o líder do povo da Ele judeu. cresceu perto de Gamaliel, né? O maior estudioso da época. Ele estudou com ele. Mas ele estava treinando para que Paulo fosse um representante do judaísmo naquela época. Porque ele também tinha... até um jogo de político também, porque ele também tinha cidadania romana. Isso, porque ele nasceu em Tarso, né? Ele tinha cidadania romana e tudo vinha a calhar para que ele fosse um grande representante do judaísmo, nações, vamos dizer. do judaísmo naquela época. E aí, olha só, no paradigma de duas coisas, de liberdade e escravidão, nasce um rabino, cresce um rabino, no qual ele declarava a liberdade aos cativos, ele orava e os enfermos eram curados, os paralíticos andavam, os endemoniados eram libertos, as pessoas que estavam no leito de morte ganhavam a vida, os mortos ressuscitavam. Então, vinha na contramão do que Paulo estava sendo treinado para fazer. E aí, Paulo se sente ameaçado, o judaísmo se sente ameaçado, porque o povo cristão estava pregando outra coisa totalmente na contramão da obediência à lei. E aí, se a gente observar no capítulo 2, ele fala, eu, Paulo. E aí me chamou a atenção, eu, Paulo, ele pode falar com propriedade porque ele viveu as duas faces da palavra liberdade. Sim. Tanto para tirar a liberdade daqueles que tinham, como ele mesmo sendo cativo e sem saber que estava sendo cativo, estava sendo escravizado. Interessante que tantos hoje não é assim, porque, como você mesmo falou, os fariseus, tudo ali, começaram a perseguir Cristo e os seus discípulos porque eles achavam que estavam pregando algo diferente. Mas, falar a verdade, eram eles que estavam distorcendo o que Deus tinha colocado aos profetas. Exatamente. E Cristo veio cumprir, né? Cristo mesmo fala, eu não vi revogar, mas cumprir toda a lei. Aí quando Paulo ele
ele observa essa abordagem dos crentes, dos cristãos, ele se revolta. E aí ele vira uma fera indomável, onde ele perseguia os cristãos. Ele ia até as sinagogas e ameaçavam, oprimiam aqueles que estavam evangelizando, aqueles que estavam falando a palavra de Cristo. Ele entrava nos domicílios e aí retirava as pessoas. E ele chegou ao ápice da coisa quando ele começou a exterminar. Exterminar é algo bem Radical. bem radical. Então, e aí, muitos estudiosos falam que, além de perseguir os cristãos, ele perseguia também o Deus dos cristãos. E aí, o risco maior veio de encontrar ele. E ele estava presente no primeiro mártir, né, do cristianismo, Exatamente. de Estevão. Exatamente. Ele foi Concedeu, a favor. ele foi a favor, porque Exatamente. ele estava ali, não falou nada, não impediu, foi a favor. Exatamente. Mas olha só, em meio à liberdade explícita por Cristo, sofrendo as ameaças e morrendo, né, na cruz, deixando firme e deixando concreto nos corações dos evangélicos, dos crentes, que a liberdade tinha chegado, até porque o povo de Deus vem sofrendo há milhares de anos e sendo escravizado por várias situações na Bíblia escritas, e aqui a gente pode acompanhar, perseguidos e tudo. Mas aí chegou o momento da liberdade. Só que o judaísmo se sentiu ameaçado. E Paulo se levanta como o líder para que esse povo se calasse, para que esse povo parasse de lutar. E aí, ele, como conhecido como um poder, até como você falou, político, né? Ele ganhou a carta, pediu a carta para que fosse perseguir ainda mais os crentes, os evangélicos, os cristãos. E a caminho de Damasco, onde tudo dá uma virada. E aí, a gente observa que a gente tem um pouco de Paulo. Sim. A gente também perseguiu. A gente também falou mal. Com certeza. A gente também criticava. A gente não chegou ao ponto dele. Mas não chegou porque hoje é crime. Exatamente. Criaram leis que protegiam, né? Mas porque... não só em todos os países. Vamos ser bem sinceros. Vamos ser sinceros como é o ser humano. Porque se não existisse essa lei moral, os cristãos ainda seriam exterminados também. Perseguidos até morte. Porque tem muitos aí que têm vontade. Tem ódio realmente pelo cristão. Só não mata porque vai preso. Verdade. E essa perseguição moral era feita também por Paulo. Sim. Você sabe que na entrada da sinagoga que ele açoitava todo mundo Sim. e forçava a negar a Cristo. E detalhe, criança, mulheres, idosos, não sobrou ninguém. Sobrou ninguém. Então ele queria sim exterminar com o cristianismo. Ele queria acabar com isso tudo. Mas olha só, como Deus é maravilhoso. Mas só que a caminho disso tudo, ele teve um encontro com Deus. E aí, Jesus ele diz, por que me persegues? E aí reforça o que falei antes, que ele não só perseguia os cristãos, mas também o Deus dos cristãos. E reforça mais uma coisa, ele nem conheceu Deus, né? Dos cristãos. Ele achava que conhecia, porque ele fala o quê? Quem és tu? Quem és tu, ó Senhor? Mas depois ele se rende. Sim. Ele se rende. Todos os joelhos se dobram dentro de Cristo. E aquela fera indomável foi domada. Virou um gatinho. E aí ele acaba sendo percussor. Sim. Daquele momento em diante, ele começou a ser considerado um dos maiores pregadores. Abaixo do Espírito Santo de Cristo, Todo-Poderoso, foi por conta dele que o Evangelho chegou a nós. Exatamente. Claro que tudo por conta de Deus e do Espírito Santo, mas abaixo do Pai e do Espírito Santo que conduziu Paulo, se não fosse Paulo, não chegaria a gente. Né? Pois é. E ele se transforma aí para quem seria
candidato ao maior perseguidor se transforma no maior pregador do Evangelho, onde está escrito 13 cartas de contribuição grandiosa para quem hoje quer ter uma caminhada com Cristo. Leia as cartas que Paulo Muito escreveu. interessante, muito edificante. Reforça Rico em a tua vida, aprendizado. te deixa mais seguro da Sim, caminhada. sim. Te Porque- alerta dos perigos. Isso, exatamente. É o que essa carta nos traz. Que eu vou chegar lá. Vou chegar ao ponto, ápice da mensagem, do nosso tema. Mas como eu poderia falar de liberdade cristã se não falasse de Paulo? Se não falasse da crucificação e do sacrifício de Jesus por nós? Sim. Olha só, o povo que estava cativo, sofrendo, é evangelizado por Paulo, e chega um momento que o povo começa a confundir, ou querem confundir o povo. Os gentios que estavam sendo evangelizados por Paulo, chegam alguns dizendo que precisava circuncidar, por isso que aqui fala. E aí Paulo fala, de nada disso Jesus vai aproveitar. E trazendo um pouco para a nossa realidade, Jackson, nós estamos vivendo uma época onde o valor do evangelho está sendo um pouco mudado. Bem falado. O povo está querendo algumas facilidades. Sim. Eles estão querendo que o evangelho se adapte Sim. a eles, Sim. né? E na verdade não é isso. E sabe o que me chama a atenção em Gálatas aqui, João Paulo, meu amado? Ao que Paulo falou. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar. Ou se deixa levar pela a coisa que que Cristo já fez por nós, né? Pela lei e tudo mais. Que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, aquele que fala, não, tem que guardar, sabe como fazer isso? Não adianta. Ou faz toda a lei, ou vai em Cristo. Porque quando você começa a guardar as leis, como Paulo falou, de nada proveito tem o sacrifício da cruz. Exatamente. E se a gente pegar esse gancho aí, a vinda de Cristo foi porque a lei não estava sendo 100% cumprida. Porque se fosse cumprida, Cristo não viria. E eu, né, com minha humilde opinião, acho que seria impossível. Seria não, é impossível. É impossível. Pois é, e aí Jesus ele vem para que a gente tivesse uma nova oportunidade de viver tudo isso que nós vivemos, todas essas maravilhas, porque estava sendo quase que impossível. E as pessoas perguntam, né? Por que tem que ser Cristo? Deus tentou, através de vários, para salvar o povo. Através de Moisés, através de Sansão. Sansão foi um tipo de Cristo. Era nazireu, nasceu nazireu assim como Cristo. Só que pegou no corpo morto, cortou o cabelo, e tudo o que não deveria ser feito, fez. Tem gente que fala, me perdoe, Não, pode. Tem gente que fala que, com certeza você já ouviu esse termo, Cristo foi beberrão, Cristo... Não, porque Cristo era nazireu, ele não poderia beber bebida forte. Por isso que ele veio cumprir toda a lei. Ele, como nazireu, ele não poderia beber bebida forte, não poderia cortar seu cabelo, não poderia pegar em animal morto e tudo mais. Por isso ele foi o Salvador e é o Salvador de toda a humanidade. Claro que é necessário receber a ele em sua vida. Se não receber a ele, de nada. E você sabe, meu irmão, meu querido, que as pessoas elas olham muito pelo testemunho, olham o que você está fazendo, como é que está a sua vida, para depois acreditarem ou não. É tanto que com Cristo foi assim. Verdade. Ele teve que operar milagres, sendo que ele poderia ser reconhecido pelo que ele é. Que já está escrito lá na lei, né? Exatamente. E hoje não é diferente, né? E não é diferente. E mesmo assim como antigamente, mesmo vendo os milagres, não aceitaram Cristo, hoje mesmo vendo Deus transformar a vida, mesmo assim não quer Cristo. Exatamente. E aí, como a gente estava falando, o Evangelho, algumas pessoas se apegam ou querem achar legalidade
para continuar pecando, para continuar fazendo as coisas que o Espírito Santo já conversou com ela, já cutucou lá dizendo, olha, Já advertiu, né? isso aqui não tá. Mas a gente procura legalidade Onde não há. para continuar fazendo, porque a gente aqui na frente vai falar no texto, e eu vou até já pular um pouquinho para lá, que nós estamos em uma guerra incessante Com entre certeza. a carne e o espírito. Com certeza. E aí, onde acontecem as grandes quedas. Porque a carne, ela milita contra o espírito. E o espírito também contra a carne. Porque são dois opostos. Exatamente. Luz E e o que trevas. acontece? O que acontece? Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você vai cair. Sim. E aí, onde a gente acompanha, no geral, muitas pessoas desistindo do Evangelho. Muitas pessoas achando que não vão conseguir. Outras estão aí decepcionadas porque achava que o Evangelho De um jeito, era né? só flores. Isso. Mas se a gente voltar um pouquinho também e falar sobre Paulo, o que ele já passou, E mais, eu digo mais, Cristo deixa bem claro que o evangelho ele é difícil. Primeiro, o que o irmão está falando aí, que muitos desistem, eu vejo por uma coisa. Primeiro, entrou no evangelho achando que era, como você mesmo falou, maravilha, ia ter tudo de bom, ia ter uma vida pacífica, uma vida de abundância, porque o evangelho promete isso, mas às vezes a gente tem que entender que a abundância não é só fisicamente, exatamente, mas sim espiritualmente, né? Mas Cristo vai deixar bem claro. E as pessoas esquecem do que Cristo falou. Ó, larga é a porta da perdição. Estreita estreito. é a porta da salvação. Salvação. Cristo já está falando, ó, se é estreito, meu amado irmão, é difícil passar. Algo estreito, você não passa com facilidade. Você passa com dificuldade. Exatamente. Uma porta larga, você passa pulando. Exatamente. E a salvação a gente vai ganhar pela força. Isso. A força de vontade, a força da batalha de continuar. Paulo mesmo fala, né? Aquela passagem que é conhecidíssima, né? Uhum. Que correu, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Tal. Isso. E outra coisa que ele fala também, assim, que o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. E o bem que quer fazer, esse não faz. Esse não faz. Então, isso retrata muito que essa luta entre o espírito e a carne não é só contigo, não é só comigo. É geral. Então, assim, aquele que permanecer, aquele que continuar, aquele que chegar até o final, né? Receberá a coroa da vitória. Receberá a vitória. Mas isso é tão importante porque eu acho bom ser assim. Porque isso vai nos mostrar que sozinho não podemos fazer nada. Que sozinho não tem como eu me salvar, João Paulo. Não tem como você se salvar. Não tem como você me salvar e eu te salvar. A salvação é por meio de Cristo Jesus. E olha só, aí onde há a diferença da antiga aliança com a nova aliança. Sim, exatamente, exatamente. Que aí já não depende mais de nós. Exato. Né? Perfeito. Não depende mais de nós. Mas algo interessante que também me trouxe aqui nessa leitura é que nós temos que ter uma liberdade. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Sim. Mas nós temos que ter responsabilidades. Por isso que e essa responsabilidade é que deixa a coisa difícil. Porque muitas pessoas não querem ter a responsabilidade de ser cristão. Renúncia. A renúncia. Muitas pessoas não querem renunciar à sua vontade, ao seu querer, aos seus desejos. Porque o evangelho é isso. É renunciar o seu eu. Renunciar o seu passado. E verdade. Paulo vai até falar, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí, esses dias eu conversando com os irmãos lá da igreja, eu até que esqueci de trazer aqui também um carinho, né, da minha igreja, onde eu congrego, do pastor Onils, que me confiou vir e abençoou minha vida para estar aqui. Já fala onde é o seu ministério aí? A Igreja Quadrangular, né? Uhum. A Igreja Quadrangular, onde é minha casa, onde me recebeu, e lá nós compartilhamos da graça de Deus. E o pastor Onils é o nosso líder, me concedeu também de vir e abençoou minha vida. A paz do Senhor para todos aí da Igreja Quadrangular. E eu trago aqui o carinho deles, né? Já ia esquecendo. Amém. Mas vamos voltar. Então é o seguinte, essa liberdade é que é confundida. Uhum. E
para algumas pessoas que ainda não estão firmadas, essa luta do espírito e da carne, ela se torna uma coisa quase que impossível de conciliar com a vida cristã. Onde Paulo retrata muito bem aqui nessa carta, e é onde eu digo que essa carta, se hoje viesse ser também lançada para o povo, né, cristão, seria de bom pé, seria viria a calhar, porque nós estamos nos deixando entrar algumas coisas, algumas palavrinhas. E aí me traz a esse versículo aqui onde fala da circuncisão, porque tem pessoas que estão apegadas em palavras, em doutrinas humanas. Pronto, aí Paulo fala muito bem aqui, Cristo não vai aproveitar. Sim. Não vai aproveitar disso. Exatamente. E aí onde se fala que é pela fé, não adianta, é pela fé. Agora, a fé estando em você tendo fé, as obras vão aparecer. Sim. Mas as tuas obras não é que vai te garantir a salvação. São as mãos dadas, né? Exatamente. Fé e obra. Exatamente. Porque se você tem fé em Cristo Jesus, automaticamente você vai ter obra. Mas se você tem obra e não tem fé, não adianta nada. Exatamente. É fácil você ter obra e não ter fé. Mas não tem como você ter fé e não ter obra, né? Com certeza. E aí, eu também, nesse estudo, entendi a preocupação que Paulo tinha com o povo da Galácia. Porque porque para evangelizar não é fácil. Você já sabe para evangelizar? Já. Você encontra várias situações. Sim. Não é fácil. E aí, quando você ganha alguém para Cristo, você quer cuidar. Sim. E esse é o dever do cristão. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu gosto muito. Agora, eu acho eu falo de modo geral. Aqui, pelo menos aqui, me vou como eu digo um problema. Porque lá em São Paulo, quando saía, o pastor pegava um determinado tempo, a gente saía para evangelizar ali as ruas ali de São Paulo, no Parque Santo Antônio até. Uhum. E quando uma pessoa se rendia, a gente ficava constante na casa da pessoa, levava a igreja, cuidava. Infelizmente, não estou falando geral, estou falando do que eu vejo em alguns, né? Faz evangelismo, alma se rende, ótimo, mas aí o que acontece? Todo mundo esquece da alma. Não, ela se rendeu, mas está lá. Aí ninguém vai visitar, ninguém vai... Porque quando a pessoa se rende, a luta é maior. Aí o inimigo vai investir para ele desistir. Aí que os irmãos têm que estar junto e ajudar essa pessoa. Por quê? Ela entrou num ambiente novo para ela. Numa dimensão nova que ela não sabe lidar com. Ela não conhece essa dimensão espiritual nova que ela se encontra, que é o Evangelho de Cristo. Ela não sabe ainda utilizar as armas da oração, das armas que tem o poder do nome de Cristo Jesus. Então precisa de pessoas para orientar. E isso me dói falar, mas eu vejo ainda a falta disso aí. Do cuidado. Evangelizou, fica todo mundo feliz que é para ficar. Se renderam tantas almas no evangelismo de outro. Ótimo, maravilha. Mas depois esquece. Com certeza. Tem que cuidar. É um ponto crucial, né? Tem que cuidar. Para que essas almas continuem. Porque aí volta o nosso assunto aqui. Porque essa luta é forte demais. Sim. E nem todo mundo está preparado. Aí se não tiver esse apoio que você acabou de falar, fica mais difícil ainda. Aliás, eu vou mais além. Ninguém está preparado sem a proteção do Espírito Santo de Cristo Jesus. Porque até Paulo vai falar sobre as armaduras espirituais. Exatamente. Se a gente não tiver, nem eu nem você consegue, cara. Por isso que eu te disse que para quem quer estar na caminhada firme e forte, tem que ler. Tem que ler essas cartas de Paulo. Até porque Paulo até fala que quando a gente acha que está forte, aí que está fraco. E quando acha que está fraco, aí que está forte. Porque aí Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus. Então, não é isso? É verdade. O Varel entrou aqui, não sei se é seu pastor, é Ancinho Ramos, é ele mesmo? Não é meu primo. É seu primo? Boa noite, meu amado, glória a Deus. Seja bem-vindo. Eu já deixo um abraço para ele e para a família dele. Amém. Né? Um abraço forte.
Que Deus abençoe a vida dele. Glória a Deus. Cada minuto ficando melhor. Pode sentar ali, meu mano. Para que eles entendam, né? Chegou aqui minha esposa. E já ia falar. E aí, A Varoa entrou aqui. Como que a internet caiu. Tá aqui, né? Minha Só não vai mãe. ficar nervoso, viu, Varoa? Agora eu já fiquei, já era. Mas, como a gente estava falando, essa era a preocupação de Paulo, de que o povo se deixasse levar pelas coisas que vinham de encontro aos que estavam renunciando todo o pecado para estar com a caminhada em Cristo. A liberdade em Cristo, ela nos dá algo importante, que é a escolha de estar com Cristo ou não. E aí a preocupação de Paulo com aquele povo lá da Galácia era isso. Era que o povo se deixasse se corromper. E lá no primeiro versículo de Gálatas diz que a gente tem que continuar firmes na liberdade que Cristo nos deu, a qual Cristo nos libertou. E eu quero refrescar para vocês que não foi fácil, não foi simples, era promessa, mas não foi fácil. Aquele sacrifício de Jesus na cruz, onde ele deixou tudo que ele tinha, tudo que ele estava tendo com o próprio Deus, ao lado de Deus. E ele veio para que nos libertasse desse pecado que assolava. E eu gosto muito de dizer assim que na Bíblia tem algo que me deixa muito, muito convicto, dizendo que Jesus ele vai estar conosco até o fim. E onde vai ser o fim? Na cidade celestial. Então ele vai estar conosco lá. Isso que me deixa assim muito confiante, porque as lutas já, elas não são fáceis não. São difíceis. Quando você aceita Jesus, é o que você falou aí. Tudo se levanta contra você. Até pessoas que estão do teu lado se levantam contra você. E aí, se você não está alicerçado no que realmente a palavra nos trata, a coisa começa a desandar. E interessante o que a palavra vai falar, que vai nos mostrar que ele vai nos servir. Imagina aí, o próprio Cristo nos servindo naquela mesa. E eu digo mais, às vezes as pessoas falam assim, por que só por meio de Cristo? Porque ele foi o Cordeiro Santo sacrificado pelo pecado de toda a humanidade. A diferença de antes do povo que fazia sacrifício é que o povo sacrificava e voltava a pecar. Isso. Só que aquele sacrifício continuava morto. Aí tinha que vir outro. Só que Cristo foi sacrificado, só que ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não conseguiu segurar ele. É igual como esses dias eu estava ministrando e eu falei, por que a morte não conseguiu segurar Cristo, João Paulo? Porque ele morreu sem pecado algum. Ele foi sacrificado sem pecado algum. Ele não tinha nada para ser condenado. Então a morte não pode segurar. A morte não segura quando a gente morre, porque somos pecadores. Temos um pecado desde lá do Éden. Mas Cristo não, foi santo, puro, desde o início até o final. Então não conseguiu pegar ele. E até porque eles tentaram incriminar Jesus. Injustamente. Eles tiveram que criar situações para que isso pudesse ser concretizado. Pois é, Jacques. E aí, Paulo, ele para deixar bem claro, para que essas interferências externas não entrem no ministério, na vida cristã de alguém, ele listou algumas coisas aqui do que o Espírito pode fazer por nós e a carne também, nessa luta entre os dois, podem fazer, que está em Gálatas 19, 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfins, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedices, e aí vai. São várias coisas. E aí eu te pergunto, se alguém diz que está em Cristo Jesus e faz alguma dessas coisinhas aqui, ó, pode esquecer. É mentiroso. É mentiroso. Outra palavra que me deixa também bem firme na palavra é que aquele que disse que não peca, Esse já está pecando. esse já está pecando. Então, essa coisa de dizer eu sou santo, que eu estou salvo, que eu já estou... Ah, meu irmão. Olha, você falou uma coisa interessante, meu amado, porque as pessoas confundem essa questão de santidade. Que realmente, em algumas cartas, Paulo vai falar os santos de Aos tal. santos. A diferença, né, a questão de quando Paulo fala isso, santos por quê? Porque são separados por Cristo, são de Cristo. Mas não é santidade de pureza. De pureza. Sem, claro, nós não somos pecadores, mas pecamos. Pecamos. Pecadores é aqueles que vivem na Continuamos iniquidade, pecando, vivem pecando. Mas nós pecamos. Você Às acha vezes que- não pensar, É, não agir, mas a diferença é o quê? Que nós nos arrependemos e temos um advogado, e temos um Deus misericordioso que nos perdoa, e tem o Espírito Santo que nos constrange, exatamente. nos entristece. Essa é a diferença. Somos mostra, santos porque né? somos de Cristo. Exatamente. Não Que do mostra onde a mundo. gente está errando, né? Até porque se fosse assim, a gente não tinha que ser transformado para subir, né? E, ó, é como você mesmo falou, é uma luta constante, somos aperfeiçoados constantemente. Constantemente. Todos os dias somos lapidados, temos que melhorar. Se a gente chegar num ponto onde não tem mais o que melhorar, somos arrebatados logo. Cristo nos leva. Observe aí. Tem outro também da Bíblia que eu sempre gosto de ler e sempre estou, né, atento às coisas que se passam. E eu vejo Elias. Veja só, depois que Elias tem uma autoridade daquela, de uma hora para outra ele deseja morrer. Verdade. Você acha que ali foi o quê? A luta do espírito e a carne. Naquela hora ali a carne sobressaiu. E ele sentiu medo. E aí o que foi que Deus fez com ele? Separou e foi cuidar, foi tratar dele. Exatamente. E essa coisa de achar que o cristão ele está 100%, que ele é o imortal, que ele... Isso aí onde É ilusão. a queda está É próxima. fácil, é verdade. A queda está próxima. Verdade. Porque se for fazer uma comparação até um pouco, veja nas lutas, luta de boxe. No momento que você baixou a guarda, um segundo, Cai. lona. E aí o crente é assim, você tem que estar constantemente vigilante, Cristo nos alerta observador. sobre isso. Exatamente. Estejai vigilante a todo tempo. Ele vai até, algumas passagens, vai citar sobre como o inimigo é igual ao ladrão, que Exatamente. entra, rouba e tudo, Exatamente. né? E, ó, pegando o que você falou aí, o maior exemplo, quem não conhece, a única pessoa em toda a vida, de Gênesis e Apocalipse, que Deus falou, segundo o meu coração, o que é que ele fez quando ele baixou a guarda? A carne Foi. gritou, pecou, Pecou. adulterou e ainda cometeu um homicídio. E olha que ele foi o único também que ele mesmo deu o decreto para ele. Para né? ele mesmo. Ele mesmo decretou, né? E se Ele não disse, fosse a esse merece. Morrer. Nem sabia que era ele. Porque ele estava tão convicto Sim. que por um instante ele perdeu tudo isso. E a salvação dele é porque, para você ver como é importante o arrependimento sincero. Porque realmente era para ele ser morto. Pela lei, por tudo. Exatamente. Mesmo sendo rei. Mesmo. Era para ser pedrejado e tudo. Só que quando ele verdadeiramente se arrepende, Deus não deixa nem o profeta sair. Pois é. Volta e fala. Volta e Só fala. que aí tem consequência, né, mano? É. A consequência veio. Aí já que a gente acabou falando sobre a obra da carne, né? Sim. Aí vamos falar agora da obra do Espírito, que é coisa linda, né? Aí vem caridade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí nós podemos analisar. E o interessante é o 23 aí, velho. Contra estas coisas não há
lei. E aí, observe bem, nós estamos num mundo onde não tem mais essa questão de paciência, Sim, de caridade. sim. Você não vê mais o amor Uhum. às pessoas, até que a palavra diz que ele ia se esfriar, Sim. mas eu acho que foi em uma velocidade avassaladora essa questão do amor. E aí Paulo diz assim também que a palavra que resume o evangelho é amar o próximo. Sim. É estar a cada dia se aperfeiçoando no espírito. Se alguém vier contra ti, trata ele com mansidão. Mas a gente vê totalmente ao contrário disso aí. Aí. E eu vou usar as mesmas palavras que eu falei para as obras da carne. Aqueles que se encontrarem nesse perfil, glória a Deus. Esse Mas é aqueles que não se encontrarem aqui nesse perfil, vai ter que fazer uma reformulação de toda a sua vida. Agora, interessante aí, ó, que é o fruto do Espírito. Agora tem um fruto aqui que é o mais importante, porque ó, você ter paz, humildade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Mas se você não tiver fé em Cristo Jesus, você É a pode ter base. isso tudo É a aí, base. não há salvação. Ah, Aí, eu sou uma boa pessoa, eu cuido dos isso. órfãos, eu faço isso, não faço mal a ninguém. Tem Cristo em sua vida? Recebeu? Não. Eu falei, não vai ser salvo. Aí a gente vai voltar lá para o capítulo 2, onde Paulo afirma que a circuncisão Sim. e a incircuncisão não vai valer nada. Cristo não vai Não tem aproveitar. proveito nenhum. E aí, quando eu estou fazendo meus estudos, eu costumo dizer assim, costumo pensar e meditar na palavra, onde diz que naquele dia, isso é forte. Quando eu começo a falar, aquele dia, o coração já começa a doer. Ele não vai te reconhecer. Ah, mas eu, em teu nome, eu expulsei. Ah, Fiz em teu nome maravilhas. eu curei. Ah, em teu nome ressuscitou os mortos. Aí ele vai, Preguei, louvei. aí eu não te conheço. Meu irmão, ó, essa palavra é É, forte, velho. é muito Vindo forte. o Muito forte. Cristo virar para você, que a igreja fala assim, eu não te conheço, meu irmão. Aí eu costumo dizer assim, você já sofre tanto aqui. E ainda Ele sofreu a dia, eternidade. no dia de ser eleito, você for recusado. Meu Mesmo achando que pelas obras estaria tudo concreto, tudo confirmado. E aí você percebe que nada daquilo foi o suficiente para alcançar, galgar o céu. Meu irmão, domingo retrasado, eu ministrei sobre a presença de Cristo. E é justamente mais ou menos o que você está falando. Não adianta pregar, louvar, fazer maravilhas, mas se não tiver a presença dele, O próprio Davi, o que é que Davi falava? Davi falou, ó, tira tudo de mim. Tira tudo. E aí ele tinha Menos coisa, ele tinha a coisa, tua né? é coisa, né? Reino, Isso. tira tantas coisas, mas não tira a tua presença. E aí, hoje em dia a gente vê muitas pessoas tendo um bocado de coisa, menos a presença. E aí a presença é que nos deixa convicto da salvação. Aí Mateus vai falar, se não me engano, não, Marcos outro vai falar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Salvação. Isso é tremendo. E a gente pode até voltar a falar de Paulo, que já pensou Paulo sendo, né, o percussor de algumas, que iniciou algumas igrejas, ele conseguiu né, levantar algumas igrejas, ele conseguiu ter livros aqui algumas cartas aqui na Bíblia, e mesmo assim ele tivesse perdido. Não é. Imagine o que seria para Rapaz. ele perder isso tudo. E interessante você tá falando de Paulo aí, ó. Paulo também é um exemplo, meu irmão, de renúncia. Porque, ó, como você mesmo falou, ele não era pobre, ele tinha muito situação financeira, ele era rico. Isso, a família Porque ele dele- era um fariseu. com certeza. Ele era um fariseu, ele tinha muito status. Ele tinha status, como você mesmo falou no início. Era conhecido, cresceu aos pés de Gamaliel. Largou tudo isso e morreu como? E para você ver, a Bíblia fala, Sem né? nada, não tinha nem onde dormir. Velho, sem nada, cheio de marcas, Exato. as marcas do Evangelho, Ah. da caminhada.
Foi Veja, apedrejado tantas vezes, quantas vezes? expulso. Ele fala em algum lugar, de todas as prisões, de toda. Ele fala, ele relata tudo o que ele passou. Mas veja aí, a alegria dele é dizer, mas eu guardei a fé intacta. Muitas coisas aconteceram, mas a fé esteve comigo a todo tempo. Mas aí tem uma palavra na Bíblia que diz assim, descansa no Senhor. E a gente gosta de usar esse termo. Não, vou descansar no Senhor, mas no outro dia, né? Ixi, meu Deus, Tá agulhado, né? não está chegando. É o quê? Aí começa a perguntar, Deus, eu não estou orando, eu não tô, o que é que eu estou fazendo de errado? Então você não descansou no Senhor. Quem descansa no Senhor, esquece. Esquece. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Continua a vida como se nada tivesse acontecido. Com a certeza. Sim, com a certeza. Que ele vai agir. Essa é a fé. Exatamente. Essa é a fé. Porque Paulo ele suportou isso tudo. E aí eu volto um pouquinho do que a gente falou. Não é fácil, mas ele suportou por quê? Porque ele acreditava, ele tinha fé que ele ia conseguir chegar. Com certeza. Mas a gente hoje, meu irmão, a gente, infelizmente, como você falou, a gente ainda tem muito a se aperfeiçoar. Com certeza. Muito a melhorar. Porque nós estamos vivendo uma geração, né, um tempo, onde era para ter mais pessoas rendidas, Sim. porque os sinais estão aí, Sim. as coisas estão acontecendo. Eu brincava com meu pai, logo quando eu era pequeno, o pai ele sempre pregava, né? Sempre falava com a gente. E aí quando ele falava assim, no fim dos tempos, pai contra filho, filho contra pai, né? A palavra diz isso. E eu ficava dentro de mim, onde, rapaz? Eu vou ser contra meu pai? Dentro de mim, eu nunca falava nada para ele não, né? Aí aquela questão que eu lhe falei, a gente tem um pouquinho de Paulo, que a gente também perseguia. Nesse momento eu não acreditava. Mas só que hoje virou, hoje está normal. Pai contra filho, filho contra pai. E, como eu estava acabando de dizer, hoje seria uma rendição maior, porque os sinais estão aí. E como? Cada vez, até a ciência, aos poucos, está só comprovando o que a Bíblia está citando. Meu irmão, A própria ciência. A terça parte da Terra, meu irmão, pegou fogo. E aí? É coincidência? O que é que tu acha disso? É coincidência? Mas aí... O caminho que o mundo está indo, está tudo iniciando, mostrando o fim dos tempos. Comprovando. Não sei se você sabe, mas se a gente prestar, porque assim, a gente fica tão disperso com o dia a dia, que às vezes, por isso que a Cristo vai nos falar para a gente ficar atento aos sinais. E às vezes a gente não percebe o que está acontecendo ao redor do mundo. Logo, logo vai ser só uma moeda. Já estão tentando, né? É isso que eu estou falando. Está tudo caminhando para isso. Logo, logo vai ser uma moeda. Lá em Israel, já está preparando o local para o falso profeta. Não sei se você sabe disso. Né? No terceiro tempo. Não sei se você sabe disso. Que é onde a palavra fala. Que o falso profeta vai se aceitar lá e o anticristo vai dominar o mundo. Um domina a religião, vai ser uma religião só, e o outro domina o poder mundial. Isso. E está tudo caminhando. E infelizmente, nós cristãos estamos brincando um contra o outro, não querendo a igreja querendo ser maior que a outra, e que aqui é a minha que salva, é a minha igreja que realmente prega o Deus vivo, preocupado com doutrinas humanas, com vestes, com isso, com aquilo, e aí o inimigo não brinca. Não brinca, aí se aproveita disso. E aí por isso que ele começa dizendo, firmes na liberdade que Cristo nos deu. Verdade. E a gente, muitas vezes, a gente esquece disso. Porque a liberdade não foi assim de uma hora para outra. Foi um sacrifício de cruz. E aí onde você fala, brincando com a liberdade. Exatamente. Brincando com Cristo, porque aí eu estava lendo em um livro, foi até meu filho que me deu. Será se Cristo vai ter que ser crucificado de novo, novamente, para que o pecado possa sair do mundo, possa sair dos homens? Será se Cristo... E aí se levanta essa pergunta, porque o povo já não dá mais valor à liberdade.
E pior que Cristo também nos adverte. Ô, meu irmão, é como você falou. Aí é a verdade pura. Verdade pura. Cristo vai falar o quê, ó? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Tá prova. Pois é. Os cristãos brincando, vê se o povo que serve ao mundo aí brinca. Não brinca não. Eles estão Eles estão lutando, organizados. estão organizados, estão lutando Só a para gente tá acabar. dormindo. Só a gente tá dormindo. Porque só para dar uma enfatizada sobre isso já, eu queria voltar àquela questão que fala, dizendo assim, a liberdade foi dada por Cristo, mas cuidado para que você não a perca, não volte a se meter na escravidão. Verdade. Isso é forte porque muitas pessoas se apegam na graça, que pela graça vou conseguir, mas a palavra está clara aqui dizendo, você foi liberto, você é livre, mas cuidado para que você não se meta de novo a ser escravo, ser cativo novamente. E aí a Bíblia nos fala, não sei se tu acompanha assim esse meu raciocínio, que quando a gente se mete na escravidão, o peso é maior. A Bíblia fala que os demônios, eles Vem vêm 7, sete. um sai, quando volta e vem vazio, traz mais 7. Pense aí, um só já faz o que faz. E mais 7, mais poderosos do que o primeiro. Ou seja, o estado, e a Bíblia vai falar, o estado de antes daquela pior, agora é pior. Pior. A casa que antes estava adornada, né? Imagina aí, você, meus amados irmãos que está ouvindo aí, está assistindo. O que o irmão João Paulo acabou de falar, como é forte e sério. Você que está na presença, ou pensa de sair, ou pensa de parar por conta das lutas, da dificuldade, primeiramente lembra do que o irmão ministrou aqui, falou aí sobre Paulo, as lutas que Paulo teve. Exatamente. E veja se realmente você está tendo uma luta grande que Paulo passou. Tem gente que fala, eu sou como Paulo. Não é não, mano. Não é não. A gente ainda tem liberdade aqui no Brasil. Muita liberdade. A gente pode falar abertamente de Cristo. Isso. Paulo era expulso de cidades, apedrejado, a ficar quase morto muitas vezes. Então você que está pensando, pense muito bem, porque o Estado, pense o que você era antes de conhecer a Cristo, de receber a Cristo. Se você, como o irmão falou aí, e a palavra diz, se você larga Cristo, o teu estado vai ser pior do que é. Pior. E assim, a situação do passado, só a pessoa sabe o que passava. Só cada um sabe. Só a escravidão que passava. E a gente falando de liberdade, a gente acabou até esquecendo de falar da escravidão. Que não tem como não falar, né? Que não tem como falar. Imagine aí você retroceder, você passar por tudo que você já passou, por todo o sofrimento, por toda a dor. Voltar ao vômito, né? Como a palavra fala. Imagine só, você se sentir livre de uma hora para outra. Quem já foi preso, quem teve situações de escravidão sabe. A própria palavra da escravidão diz que é algo que você faz sem querer, é algo que você está fazendo forçadamente e você não pode voltar atrás. Você vai continuar fazendo, você vai continuar na mesma situação, mesmo sem querer. Você vai ter que estar fazendo aquilo. Verdade. Agora eu vou falar uma coisa, está na Bíblia, e o próprio Paulo falou isso. É pesado, mas se a Bíblia está falando, eu acredito. Certeza. Paulo vai falar o seguinte, se eu não me engano é em Hebreus, não me recordo agora. Mas ele vai falar o seguinte, aquele que uma vez provou da luz de que Jesus é impossível voltar ao que era antes. Ou seja, se a pessoa voltou porque nunca conheceu a Cristo. Nunca conheceu. Quem verdadeiramente conhece a Cristo, ele jamais vai voltar. Sabe por que jamais vai voltar? É o que você está falando. Ele sabe de onde Cristo tirou. Com certeza. Sabe o que ele passou. Ele não quer voltar aquilo. Eu não quero voltar aquilo, você não quer voltar àquela situação. De jeito nenhum. Então, quem volta é porque nunca conheceu verdadeiramente a Cristo. Exatamente. E essa palavra, ela é bem forte, bem segura,
porque, é assim, eu comecei aqui falando contigo que quando a gente fala do Evangelho, que fala de Cristo, nosso coração se enche. Se alegra. E a alegria e a paz vem de Deus. Sim, com certeza. Agora, quem está no mundo de escravidão tem essa alegria de falar? Não tem. E Deus aí, tem paz. meu querido, eu sei que quando a gente começa a falar, né? Se pudesse, a gente passava a madrugada aqui, né, meu irmão? Mas tem tempo ainda, mano. Tem tempo, Tem tempo. Aí, Fica à vontade. olha só. Tem pessoas que falam assim, João, tu é muito espiritual. E não tem que ser, não? Mas aí eu fico alegre. Deus é o quê? Eu fico alegre. Porque assim, tudo eu dou mérito e agradeço a Deus por todas as coisas. E aí, hoje no meu planejamento, eu com minha esposa, eu falei, não, eu vou passar na igreja. Dá tempo. Aí naquele momento que você falou comigo, eu estava na igreja. E aí a palavra, o tópico que o pastor trouxe lá, eu olhei para ela e disse, vou finalizar com ele. Então, Deus me deu, né? Naquele momento, eu fui para lá, ele queria falar comigo, falou comigo. E olha só o que Deus trouxe. Quem tem ouvidos, Eita. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oh, glória a Deus. Olha aí. Em cima da hora, Deus me dá uma que não estava no meu estudo, mas veio para fechar a mensagem de hoje. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo pelas redes sociais, que essa última palavra é a nossa recompensa. Por todas essas lutas, por todas as batalhas, por todo o sofrimento que nós passamos aqui. Esse aqui é o nosso galardão. É de estar e comer da árvore da vida. Eu estava, para confirmar, eu estava fazendo um estudo, já, onde eu, na escola bíblica com meus irmãos, e eu comecei a listar as coisas que são necessárias para que pudéssemos viver bem aqui na Terra. E aí um falou, preciso de respirar. Outro, eu preciso de comer. Eu preciso de uma casa. Aí foi falando os benefícios. A outra, eu preciso de dinheiro. Outra, eu preciso de saúde. E foi listando. E eu colocando lá no quadro. E aí eu disse que quando a gente chegar lá no céu, aí eu fui falando, o que é que você vai tirar aqui? Aí a gente começou. Com Deus não preciso disso. Com Deus não preciso daquilo. E foi tirando, e foi tirando, foi tirando. Aí é engraçado que falaram assim, nós precisamos da lua para ter as estações, não sei o que e tal. Eu preciso do sol para aquecer e tal. E no final, falaram, lá também não vou precisar. Nem da lua, nem do sol. Porque o próprio Deus será a luz. O próprio Deus será as estações. O próprio Deus é que vai cuidar de todos nós. E lá o choro, a dor, o pranto será cessado. E lá nós iremos viver a plenitude do poder, da graça e da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu finalizo agradecendo a você, agradecendo a Cristiano, também pedindo a Deus que acrescente em vocês a sabedoria, né, a força, que essa palavra também venha se alojar em teu coração. Com certeza. No sentido que as coisas não são fáceis, mas a todo tempo Deus é com vocês. Deus é contigo, varão. Cristiano, que acredito que vai ouvir também, ou está nos ouvindo. Deus é contigo. Não é fácil. Vão ter os levantes, assim como quando Cristo nos deu a liberdade, se levantou Paulo, mas depois Paulo voltou a ser também percussor e missionário, pregador. Eu quero dizer a vocês que não parem, porque é muito importante o trabalho que vocês fazem aqui. Confesso a vocês que já acompanham
acompanhar as outras lives. Glória a Deus, eu não sabia. Né? Eu estudando aqui, eu estava me lembrando do pastor Nathan News, que ele falou da doutrina do pecado e da doutrina da salvação. Ele terminou a doutrina do pecado, agora ele iniciou a doutrina da salvação. Isso. E aí quem está acompanhando já pegou o fio da meada, já sabe o que aconteceu aqui e vai também ser direcionado. Como eu disse antes, essas cartas que Paulo deixou aqui escrita para... Ele direcionou para cada igreja, mas se a gente pegar aqui os ensinamentos, na verdade o povo fala que ele é aquele que nos ajuda a continuar a caminhada cristã. Mas, como eu disse antes, uma caminhada livre e com responsabilidade. Para que o testemunho não seja um testemunho vazio. Para que um dia a gente possa falar o que ele falou aqui. Eu, Paulo, não sou qualquer um. Eu, Jackson, que vivi e hoje eu sou transformado. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu, João Paulo, que sou transformado. Sou outra criatura. E eu te digo, para que isso possa acontecer na vida das pessoas, tem que ter alguém que leve o evangelho, que pregue o evangelho. E o trabalho que vocês fazem aqui é justamente levar para aquelas pessoas que, como eu comecei falando aqui, estão no trabalho, estão em outros lugares que não podem estar na igreja no momento, estão com seus celulares, né? Estão recebendo uma palavra de ânimo, uma palavra de conserto, uma palavra que vai direcionar para essa transformação. Enfatizar que vale a pena estar com Cristo. Com certeza. Vale a pena você estar nesse caminho. Porque te traz verdade, te traz vida. E paz, liberdade. E ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. E eu ressalto e gostaria que você que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo, faça essa oração conosco. Só um minutinho, que a oração final é com você mesmo. aqui é o convidado que faz a oração final. Mas antes que você faça a oração final, gostaria de agradecer a todos aí que nos acompanhou até esse momento. Lembrando que você que chegou aí, não conseguiu pegar desde o início, amanhã ou domingo estará lá no canal do YouTube, Assuntos do Reino. Vai lá no YouTube, coloca Assuntos do Reino, aproveita, curta, se inscreva, ajuda a esse programa, proclamar o Evangelho para muitas pessoas aí afora. E para não ficar só no que o irmão acabou de falar, que é a verdade, Cristo é o centro de tudo. Você precisa dele para ser salvo. Não adianta você ter casa, dinheiro, tudo isso não te traz salvação. Como ele falou, o que aconteceu, listaram lá tudo. Que aqui na terra precisa, mas lá no céu, ele foi tirando tudo, sabe por quê? Porque só precisamos de Cristo Jesus. Não adianta você ser bom para todas as pessoas. A palavra de Deus vai falar que veio um certo jovem rico e perguntou a Cristo, o que eu preciso fazer para ter a salvação? E Cristo falou com ele sobre os mandamentos, ele vai falar o seguinte, desde a minha mocidade, eu cumpri todos. Aí Cristo vai e vende tudo que tens e me segue. Sabe o que ele fez? Voltou para trás triste, porque ele tinha muitas propriedades. Aí eu volto a falar lá de Marcos 8, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta tu ter casa, comida, ter mansões, ter dinheiro, ter tudo isso, que é algo passageiro? Porque Salomão vai falar que o que tem aqui, tudo isso é vaidade. A palavra de Deus vai falar que tudo isso, a traça corrói, o ferrugem come, mas o que está lá no céu guardado para mim, para você e para todo aquele que está em Cristo Jesus, que Cristo Jesus é a rocha, isso nem traça corrói, nem ferrugem come, nada acaba, nada é passageiro. Ele lá no céu é eterno. Mas só se adquire isso através de Cristo Jesus. Porque, como o irmão falou, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, veja que não é um nem outro, é ninguém
vai ao Pai, senão por ele, porque foi ele que se sacrificou por mim e por você, foi o sangue dele que foi derramado naquela cruz por mim e por você, foi ele que foi colocado, pregado, humilhado, cuspido, teve sede, deram vinagre, foi apunhalado ali com a lança por mim e por você, ao ponto de o pecado todo da humanidade estar sobre ele. E quando ele olha, pai, por que me abandonaste? A verdade é ali que o pai não abandonou ele, mas o pai estava dando as costas para todo o pecado da humanidade. Só que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, trazendo a liberdade, a verdadeira liberdade que eu e você pode ter, que é em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então, fique com essa palavra que o irmão trouxe hoje aqui aí no teu coração. Reveja esse vídeo, porque foi muito interessante, foi muito edificante, foi muito forte, foi um aprendizado, pelo menos para mim. Eu convido vocês a rever esse vídeo. Amém? E agora, meu amado, como de costume, você que faz a oração final. Amém? Amém. Glória a Deus. Dizer para você que nesse momento está passando por dificuldade. Dizer para você que nesse momento está pensando em parar, em desistir. Eu quero te dizer que Jesus te ama e Ele fará o impossível acontecer para que você fique bem. E eu quero orar por tua vida, orar por você que esteve conosco aqui, que teve a paciência de nos ouvir, de nos assistir. Dizer que Cristo é maravilhoso. Eu gostaria que você fechasse teus olhos e colocasse a mão no teu coração num sinal de proximidade, intimidade com Deus. Nós iremos finalizar esse bate-papo sabendo que a palavra de Deus foi pregada, que a palavra de Deus, o Evangelho, aqui foi anunciado, e nós estamos aqui apenas como um canal onde Deus ele fala com você através dos seus servos. Eu gostaria que você se concentrasse nesse momento e você começasse a falar para esses problemas, para essas dificuldades, que você tem um Deus poderoso, que você tem um Deus que tudo pode fazer. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por ter nos usado nessa noite para alcançar as vidas, alcançar as pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por todas as batalhas, todas as lutas, porque são elas que nos fazem crescer, são elas que nos fazem acreditar no Deus que nós servimos. Pai, muito obrigado por estar aqui, vencendo todas as batalhas, Pai, porque o Senhor nos ensina que sem Ti nada podemos fazer. E eu acredito nessa palavra porque se não fosse o Senhor por mim, se não fosse o Senhor pela igreja, se não fosse o Senhor por esse povo, nós já teríamos sido destruídos, porque o inimigo está ao derredor querendo nos tragar. O inimigo está ao derredor esperando apenas um vacilo para que acabe com todo um projeto. Mas, Pai, eu sei que todas as tuas vontades têm que acontecer, a tua vontade prevalece. Assim como o Senhor disse que vai acontecer aqui na terra como no céu, porque o Senhor é todo poderoso. O Senhor é que nos guia e nos leva ao caminho da verdade, o caminho de vida. Pai, muito obrigado por ter me tirado, por ter me libertado. Pai, mas eu também te peço que me dê força, Pai, para continuar firme, assim como Paulo escreve nessa carta. Firme na liberdade dada por Ti, Pai. Uma liberdade com responsabilidade, uma liberdade com testemunho, uma liberdade que possa alcançar outras pessoas, uma liberdade que não aflinja o meu irmão, onde eu possa usar os dons do Espírito, Pai, para ser uma pessoa melhor. E eu te peço, Pai, que alcance essas pessoas que estão me ouvindo, que elas possam também aproveitar da Tua palavra, ouvir, guardar e praticá-las todo o dia, todos os instantes. Pai, porque o Senhor é aquele que nos vê no secreto, o Senhor é aquele que nos vê em público, o Senhor é aquele que ouve as nossas orações e que
no momento certo o Senhor derrama sobre o teu povo a provisão, que no momento certo o Senhor derrama sobre o seu povo a liberdade, que também nesse tempo que o Senhor mesmo projetou todas as coisas, mesmo aquelas impossíveis a nossos olhos, elas acontecem, Pai. Eu quero te pedir, Pai, como teu servo, que o Senhor olhe por esses homens que trabalham aqui nesse local para levar o teu evangelho a toda a criatura, Pai. Traz a eles uma visão, traz a ele a reflexão, traz a eles o propósito principal do evangelho, Pai, que eles possam, através das ondas sonoras da rádio Canabrava ou das redes sociais, que eles possam levar para o povo faminto e sedento, eles possam levar o alimento celestial, que eles possam levar a palavra verdadeira do evangelho, a qual liberta, a qual me libertou, a qual libertou Paulo, a qual libertou todos os servos que acreditam na tua palavra, acreditam no teu legado, acreditam em ti, Senhor. Acreditam que o Senhor veio para nos libertar e o Senhor nos garante voltar para nos buscar depois de preparar um lugar para cada um. E que possamos estar firmes na palavra de Deus. E que nada, exatamente nada, possa nos desviar da tua presença e do Evangelho verdadeiro de Cristo. Eu agradeço a oportunidade e que o Senhor possa nos dar uma noite maravilhosa, um descanso reparador e que a palavra de Cristo possa estar firmadas em nosso coração, que possamos exalar o cheiro e a presença de Cristo onde chegarmos. Que a palavra nos diz onde a gente colocar nossos pés, Ele estará conosco, estará fazendo a diferença. E eu acredito que cada um que ouvir essa palavra vai ser também um agente transformador de ambiente, um agente transformador de situações e vai ser também um canal de ligação para com o reino, para com Cristo, para com Deus. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa noite. E saio daqui com um sentimento de gratidão por todas as oportunidades que o Senhor tem me dado e que as pessoas possam ter sido alcançadas pela Tua palavra. E que todas as coisas foram feitas por Ti, Pai, inclusive esse momento. E que o Senhor possa habitar nessas pessoas que estão nos ouvindo, que a palavra de Deus possa encontrar um espaço no coração delas, e que elas possam também ter a mesma transformação que Paulo teve, que João Paulo teve, que Jackson teve, que Cristiano teve, que Vilma teve, e que possamos juntos estar na graça, estar nos céus, comendo da árvore da vida que está no meio do paraíso, onde o seu lugar e o meu está preparado. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus amados. Chegando mais um final. Até sexta-feira que vem, se assim o nosso